Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. Hoje, aqui no nosso programa, nós temos um entrevistado que é jornalista e editor do Política Livre e da Tribuna da Bahia, Guilherme Reis. Guilherme, o horário eleitoral foi iniciado no dia 26 de agosto. Qual a sua opinião a respeito da apresentação dos candidatos ao governo do Estado? Bem, a propaganda eleitoral dos candidatos já segue aquilo que a gente previa, né, que ia seguir. A gente tem a Semineto com um tom nostálgico, ao mesmo tempo de esperança, ali resgatando a memória do avô, principalmente o jingle, né, e dando uma atualizada no jingle. Temos Jerônimo Rodrigues fazendo o possível para colar a imagem dele em Lula, né, buscando essa transferência de votos, até porque ele é um candidato não muito conhecido do eleitorado baiano, então ele precisa justamente se amparar nas figuras conhecidas do PT, tanto Rui quanto Wagner e Lula, para tentar conseguir se tornar um candidato competitivo. E João Roma, que é deputado federal, aliado de Bolsonaro, ex-ministro, também tentando aí se aliar à própria imagem, à imagem do aliado, né, do padrinho político dele, que é Bolsonaro. Uma estratégia que é uma estratégia que a gente esperava que eles iam adotar, mas que ainda não sabemos se de fato vai surtir o efeito que eles esperam que surta aí no eleitorado. E a tentativa de Jerônimo e de João Roma é justamente se tornarem competitivos em relação a Semineto, que está muito à frente nas pesquisas que mostram uma vitória de Semineto no primeiro turno, né? Agora, fala um pouco para a gente a respeito do Senado. Qual a sua opinião? Porque nós temos Otto Alencar, que é o candidato do governo ao Senado, nós temos Cacá Leão, que é o candidato de ACM Neto, e tem Raíssa, né, que é de João Roma. As pesquisas indicam que Otto Alencar está na frente, mas geralmente sempre, né, acho que na Bahia só uma única vez não se elegeu o senador colado com o governo. Qual a sua opinião a respeito disso? Obviamente que a gente não tem como prever, né? Não tem como prever. E, de fato, é um cenário muito peculiar, né? Como você mesmo disse. Nós temos o Otto Alencar, que é da chapa do segundo candidato ao governo, né? Do candidato ao governo que está em segundo lugar, mas ele está à frente, né? Muito à frente nas pesquisas em relação ao Cacá Leão, que está na chapa de ACM Neto, e ACM Neto é o preferido para o governo. Não sei, não dá para prever, mas considerando as pesquisas e considerando também que Otto aí já é um senador com eleitorado muito grande, muito consistente, Otto já teve aí 8 anos de Senado, vai ser difícil para Cacá e principalmente para outra, né, para Raíssa, conseguirem suplantar esse aparente favoritismo de Otto que é indicado aí pelas pesquisas. Um ponto interessante da pesquisa Datafolha, que saiu recentemente, que foi Datafolha e a Rádio Metrópole, né? Eu estava analisando a pesquisa e vi que na pesquisa 61% ainda desconhecem o candidato do PT, Jerônimo, né? E nessa mesma pesquisa, na espontânea, alguns dizem que vai votar no governador Rui Costa. Ou seja, ainda desconhecem o candidato Jerônimo e acreditam que o Rui Costa possa ir para a eleição, né? Não sabendo que não pode mais ser reeleito, porque já foi 2 vezes governador do estado da Bahia. Você acha que isso é favorável? Numa altura dessa? Eu acho que muito desfavorável, né? Porque falta pouco mais de um mês para a eleição e Jerônimo não foi um candidato que foi preparado, né? Que ele começou a ser, que ele foi lançado e começou a ser, de fato, mostrado para o eleitor há pouco tempo, né? Assim, foi em março. Em março, né? Mas o Rui e o PT deveriam ter começado isso há mais tempo. E tem também o fato que Jerônimo Rodrigues ocupava uma Secretaria de Educação e nós temos uma educação mal avaliada no Estado. Esse é outro grande problema, é um calcanhar de Aquiles aí para Jerônimo Rodrigues. E outro aspecto também é que a Semineto, embora tenha deixado a prefeitura há 2 anos, mais ou menos, pouco mais de 2 anos. Mais de 2 anos. Ele já está percorrendo o interior há muito mais tempo também. Muito mais tempo do que Jerônimo. Acho que antes ele sair da prefeitura, ele já estava percorrendo, né? Já há muito mais tempo, né? Fazendo essas articulações aí com prefeitos, embora, né, não fosse muito publicidade, mas já estava
aí percorrendo, e depois começou a viajar ao interior de maneira mais intensa, e se mostrando mesmo, né, para as pessoas, muito antes de Jerônimo, muito antes de o PT escolher Jerônimo Rodrigues como o candidato à sucessão. E fora que a Semineto, além disso, né, dele ter se antecipado na campanha eleitoral para o estado da Bahia, ele já foi deputado federal, prefeito de Salvador e é herdeiro político, né? Então as pessoas conhecem ele nacionalmente. Eu acho que esse peso político dele deu uma engrenada rápida, né, na campanha dele. Você acredita que pode ter segundo turno na Bahia com todos esses números, avaliando esses dados da pesquisa eleitoral? Então, como a gente estava falando na outra edição que eu vim aqui com Cíntia, assim, se o eleitorado for seguir for corresponder ao que a pesquisa mostra, a Semineto vai ganhar no primeiro turno. Mas a Bahia é imprevisível, né? A gente teve a vitória de Rui Costa, por exemplo, né, lá em 2014, quando ninguém esperava que ele ia vencer. Então, pode acontecer de Jerônimo ganhar ou ir para o segundo turno com a Semineto nessa campanha, pode. Mas ele vai precisar trabalhar bastante, o PT vai precisar trabalhar bastante nessa, não vou dizer reta final, mas porque é uma campanha muito curta, começou, não tem muito tempo, mas é um tempo curto, né, que tem aí, 30 dias não é um tempo muito grande para você fazer um candidato ficar conhecido e convencer as pessoas a votarem nele num estado tão grande como a Bahia, né? Você acha que essa expectativa que o governo tinha em relação ao horário eleitoral, porque os governistas sempre tinham uma expectativa enorme no horário eleitoral. Quando iniciar o horário eleitoral, você vai ver a diferença, vai mudar, Jerônimo vai alavancar. Você acha que foi suprida essa expectativa deles? Ou não deu tempo ainda para a gente saber? Porque não saiu ainda nenhuma pesquisa após o horário eleitoral, né? Eu acho que não deu tempo suficiente. E também, eu particularmente acho, assim, não é que eu acho, mas eu duvido um pouco, tenho as minhas dúvidas, se o horário eleitoral hoje tem tanto peso como tinha, sabe, 8 anos atrás, antigamente. Porque hoje você tem a internet, você tem rede social, tem WhatsApp, então você tem grupo, essas listas de transmissão, você tem as redes sociais, que proporcionam ao candidato se mostrar muito mais e começar a se mostrar muito mais cedo ao eleitor e até manter um contato direto com o eleitor, que antes não era tão possível assim. Porque tem muita gente que começa o horário eleitoral, desliga. Desliga, né? Na verdade, desliga. Eu acho que as inserções eleitorais pesam mais. Porque aí aparece na inserção do Jornal Nacional, na inserção da novela, de um filme. Eu acho que cria mais identidade, mas realmente eu acho que é mais difícil. E principalmente porque nós temos uma rede social muito forte, como você disse, e a rede social de Semineto é disparada, tem mais força do que a de Jerônimo. A de Semineto tem quase 1 milhão de seguidores, a de Jerônimo acho que tem 70 mil seguidores. Também ele começou mais tarde, né? Começou bem mais tarde. Eu não lembro exatamente a quantidade de seguidores que eles têm, mas eu me lembro que Jerônimo Rodrigues começou, acho que no Instagram, em muito pouco tempo. Eu lembro que não tinha nenhum seguidor, assim, nenhum engajamento. Foi quando mesmo disseram que ele seria o candidato, né, de Rui ao governo do estado. E outra coisa também que mostra essa força de uma rede social hoje em dia é que em 2018 Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil sem uma grande estrutura de campanha, sem uma grande coligação, sem os milhões, né, que por exemplo, o PT e o PSDB costumavam gastar com marketing, né, nas campanhas anteriores, com a ajuda basicamente de WhatsApp, do engajamento da militância, ali no Twitter também, tinha uns robôs que ajudavam, mas a campanha de Bolsonaro mostrou essa quebra da hegemonia de estruturas tradicionais de campanha, né, baseadas na mídia tradicional e em grandes campanhas grandes campanhas de marketing baseadas em grandes estruturas e muito dinheiro, né? Eu acho que o marketing de Bolsonaro era aquela jarrinha dele, que era uma jarra de plástico, né? Não sei o que tinha, se era água, era suco, não me recordo. Um pão e aí leite condensado que ele utilizava no pão. E aí ele chamava muita atenção
nisso, porque acho que as pessoas começam a ter curiosidade, né? Um político agindo dessa forma, se candidatando à presidência da República, um político de baixo clero. Agora, eu quero questionar você em relação ao PT. Eu entrevistei já o Fernando Haddad e ele me disse o seguinte, eu questionei Fernando Haddad a respeito do PT querer ser sempre a cabeça de chapa. Ele disse que não concorda com isso, porque na época o Jacques Wagner também disse que não concorda no PT ser sempre a cabeça de chapa. Essa declaração de Jacques Wagner foi logo quando teve esse embate de Haddad e de Ciro para as eleições presidenciais. Qual a sua opinião a respeito disso, do PT? Mas você vai falar comigo após o intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o jornalista Guilherme Reis. Guilherme, fala pra gente a respeito do que conversávamos no bloco anterior. Eu te questionei sobre uma declaração que eu já vi de Jacques Wagner, ex-governador da Bahia e ex-ministro do Trabalho, e que agora é senador da República. E também falei com o ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad. Qual a opinião de Fernando Haddad sobre o PT querer ser sempre a cabeça de chapa? Você acha que isso prejudica um pouco o PT e acha que prejudicou até no caso de Major Denise, que foi a candidata a prefeita daqui de Salvador, que também teve esse imbróglio e demorou também, né? Eu acho que prejudica, né? Prejudicou em algumas eleições passadas, e tanto em Salvador quanto a eleição nacional, né? Em 2018, por exemplo. Foi. Eu acho, assim, Haddad disse isso, eu também já vi Jacques Wagner dizendo que o PT aceitaria em alguma situação abrir mão na cabeça de chapa. Mas, assim, eu não sei se isso é um consenso no PT, né? E mesmo que o PT queira, tem alguma coisa que está dando errado, assim, que deu errado nas negociações, que nunca aconteceu de o PT, por exemplo, aceitar serviço de algum outro candidato de outro partido. Por exemplo, em 2018, nas eleições, né, para presidente, muito se falou na possibilidade, já que Lula estava preso, né, e não tinha um candidato, um nome suficientemente competitivo para disputar a eleição presidencial. Falou-se em Jacques Wagner, mas Jacques Wagner não quis, preferiu o Senado, e acabaram lançando Fernando Haddad, que apesar da votação expressiva não conseguiu, né, vencer Bolsonaro. Muito se falou, por exemplo, na possibilidade do PT serviços de Ciro Gomes. De Ciro. Que era um candidato que poderia ser fazer um contraponto interessante e talvez até competitivo ao Bolsonaro. Inclusive, o próprio Ciro já falou, né, em entrevistas que ele e Haddad, na mesma chapa, seria o time dos sonhos. No entanto, isso não aconteceu, né? O PT preferiu lançar um candidato, né, próprio, e talvez até para se posicionar politicamente, porque Lula estava preso, né? Até com uma forma assim de mostrar que o PT... De mostrar força, né? De mostrar a força do PT, mas deu no que deu. Então eu acho sim que existe essa imposição, não sei se imposição, mas uma obstinação do PT em ser a cabeça de chapa, que pode sim ter prejudicado em diversas eleições, inclusive de Major Denise em Salvador. Major Denise, que a gente tem um caso aí bastante emblemático que não decolou, né, de candidatura. Agora aqui, em relação aqui no estado da Bahia, nós temos uma candidatura de ACM Neto que já está forte, né? Parece que está consolidada. E nós temos também o candidato João Roma, que é uma terceira via, que muitas pessoas achavam que iria decolar, mas parece que ainda não decolou com muita força, né? Qual a sua opinião a respeito disso? Assim, eu não cheguei a pensar que ele fosse decolar de fato. Mesmo com o apoio de Jair Bolsonaro, apesar dele ter uma rejeição forte aqui no estado da Bahia? Mas assim, da mesma forma, Jerônimo Rodrigues é um candidato que tem o apoio de Lula, que é muito forte na Bahia e não consegue, né, decolar. Verdade, até agora não consegue decolar ainda. E fora que João Roma, assim como o Jerônimo, por exemplo, não é tão conhecido do eleitorado baiano. Então tem essa questão, né? Essas duas questões, o fato de o Bolsonaro ter uma rejeição relativamente alta na Bahia e também o fato de ele não ser tão conhecido e também de não ter, talvez, eu acho que recursos, estrutura de partidos, de aliados, eu acho que isso prejudica também, né? Você acha que isso que essa estratégia de ACM Neto de não colar
com nenhum presidenciável foi interessante? Até agora tem sido, né? Eu acho que ele tem essa estratégia, não é de agora, assim, de não se colar de maneira muito forte nenhum candidato a presidente, até porque no arco de alianças dele a gente vê partidos que, por exemplo, o partido de Ciro Gomes é aliado de ACM Neto, tem tem outros partidos que estão com Lula, que são aliados de ACM Neto. Então, politicamente poderia ser inclusive complicado, né, ele declarar apoio a determinado candidato a presidente. Inclusive quem falou isso para mim na semana passada foi o presidente do PDT na Bahia, o Félix Mendonça Júnior. Fora que a ACM Neto, né, pretende se eleger governador e ele não sabe quem vai ser o candidato a presidente. Então, para ele é muito interessante que ele se mantenha neutro nesse momento e lá na frente, a depender de quem se eleja presidente, ele avalie, né, que caminho que ele vai seguir, se vai ser um aliado ou se vai continuar mais distante. Eu entrevistei o deputado estadual Léo Prates, que é candidato a deputado federal, e ele disse o seguinte aqui no estúdio, que a expectativa é que a ACM Neto se eleja a governador para um futuro próximo ser candidato à presidência da República, né? Segundo ele. Você acha que tem chance? O que é que você acha? E essa estratégia? Bom, eu acho que, assim, se ele for um bom governador, eu acredito que ele vai fazer o possível para fazer uma gestão que supere as gestões aí do PT, tanto em termos de projeto quanto de popularidade. Eu acho que, quem sabe, no futuro, sim, né, tem... Aí você falou de Léo Prates, eu até confundi. Quem me falou isso, dessa estratégia de ACM Neto, foi Léo Prates, não foi o Félix. Também. Né? Qual a sua opinião a respeito do debate dos presidenciáveis? O debate, a audiência foi bem menor que o do Jornal Nacional, a sabatina do Jornal Nacional, mas movimentou muito as redes sociais. O que eu percebi do debate é que eles tinham perguntas prontas, os candidatos, e respostas prontas para viralizar na internet. Você percebeu isso também? Sim. Principalmente em relação a Lula, né, em relação a Ciro, todos eles foram bem ensaiados, talvez Bolsonaro um pouco menos, mas mesmo assim levou lá um monte de cola. O que eu achei do debate foi o seguinte, não me surpreendeu muito, assim, eu achei que foi dentro do que eu esperava mais ou menos, eu só me surpreendi negativamente um pouco com Lula, eu achei que ele teve um desempenho aquém do que era esperado e aquém do que ele poderia ter respondido para ter saído melhor. E aquém do Jornal Nacional também. Aquém do Jornal Nacional, né, onde ele se colocou de maneira muito contundente, mais equilibrada em relação a várias coisas, inclusive a vários pontos muito frágeis assim, no PT em relação às gestões dele, como a corrupção que houve na Petrobras, que ele respondeu de maneira... vazio, bastante. Né? Não, no Jornal Nacional ele foi bem, mas no debate ele fugiu. No debate ele fugiu completamente da resposta, né? Quando ele foi provocado por Bolsonaro. E isso, inclusive, a equipe de campanha, eu li, né? Não sei, deve ser verdade, que a equipe de campanha avaliou como um erro, né? Ele foi preparado para, de fato, levar uma resposta contundente em relação à corrupção, que o dinheiro foi devolvido, e ao passo que ele criou, inclusive, mecanismos de controle e de transparência na gestão dele, o que de fato é verdade, mas ele em nenhum momento trouxe isso no debate, né? Isso decepcionou tanto a equipe quanto os espectadores que estavam ali esperando um confronto mais direto entre ele e Bolsonaro, que por sua vez foi lá, começou de maneira equilibrada, depois perdeu o controle, né? Principalmente quando criticou a jornalista Vera Magalhães e também a Simone Tebet. E rendeu também alguns memes, né, como é de praxe. Agora, eu não sei se você teve essa mesma impressão que eu, mas eu achei que Bolsonaro, aquele debate, ele fez para a militância dele. Aquela forma dele falar mais rude, mais agressiva, eu acredito que movimenta a militância dele, né? Porque a militância dele gosta dele assim. Tanto que quando ele, no Jornal Nacional, quando teve a entrevista dele no Jornal Nacional, eu fui pesquisar para ver os comentários. Eu vejo mesmo os comentários, quando dos outros. Nos meus eu não leio muito, não. Mas o dos outros eu fico lá lendo para ver o que é que o povo está falando, né? Uhum. E lá eles diziam, o presidente está acuado, a gente não gostou da entrevista. Os militantes. Você acha que pode ter sido uma estratégia dele, Guilherme? Eu acho que nessa campanha ele amenizou um pouco o tom e
está se controlando mais, porque eu acho que ele quer... furar a bolha. Furar a bolha, né? Porque nós tem aí o Lula, né, que é um candidato que, apesar da militância do PT ser bastante forte, né, o Lula não está com o Geraldo Alckmin, né? Lula não agrada só a militância, né? Lula dialoga com outros públicos mais de centro e mais equilibrados, assim, né? Mentalmente mais equilibrados. E Bolsonaro se viu obrigado a amenizar a postura, o tom e o comportamento para justamente furar essa bolha e conseguir se tornar mais competitivo frente aos outros candidatos. E não só por isso também, né? Nós temos o fato de que Bolsonaro hoje é um candidato que tem aí por trás dele aliados fortes ligados ao Centrão, por exemplo, né? Que inclusive no passado foram aliados do PT também. Então, por exemplo, Bolsonaro não pode chegar hoje na TV, no Jornal Nacional, num debate e criticar o Centrão, como ele fez em 2018, criticar a corrupção, o tomar lá da cá, porque ele não tem mais argumentos legítimos contra isso, né? É um calcanhar de Aquiles que, inclusive, ele fugiu da resposta no Jornal Nacional. Qual a sua opinião a respeito das mulheres, na presença das mulheres ali naquele debate presidencial? Eu estava vendo uma pesquisa que saiu hoje, Ciro Gomes foi acho que de 7% para 8%, ainda é pequena, né, a representatividade dele, né, no número de votos, e Simone Tebet de 1% para 3%. Ou seja, ela já subiu, né? Porque eu achei, na minha concepção, ela estava muito calma, muito tranquila, muito serena. Ela é muito preparada. Ela passa uma tranquilidade muito boa para quem está assistindo, né? Você teve essa mesma impressão? Tive. Eu acho que se a gente for analisar o discurso e a performance individual de cada candidato, Simone Tebet, seguida por Soraya Troniker, protagonizaram o debate. Né? Tanto em todos os assuntos, né? Nos confrontos com Bolsonaro, com Lula, na apresentação de propostas. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar também o seguinte, que eram candidatas assim que, de certa forma, não tinham muita coisa a perder. Então, como eram candidatas, pontuavam, sei lá, 1%, né? 1% mais ou menos nas pesquisas, 1%, 2%, elas podiam se arriscar mais, se foi o que elas fizeram acertadamente. Ao contrário de Lula, que é o líder das pesquisas e que se manteve totalmente neutro, não ganhou, mas também não perdeu muito, né? É essa avaliação que se faz. E além disso, Lula e Bolsonaro, eles se enfrentaram pela primeira vez, que é um presidente e um ex-presidente da República. Os dois juntos concentram 80% dos votos, da intenção de votos. E tem telhado de vidro, né? Os dois têm telhado de vidro, porque os dois um está presidindo o Brasil e o outro é ex-presidente. Eu acho que o embate que a gente esperava acontecer entre Bolsonaro e Lula, que era uma expectativa muito grande, porque o brasileiro gosta disso, né? Não aconteceu. E eu achei interessante que eu vi uma matéria, Bolsonaro já dizendo que ele vai sim para o próximo debate. Você acredita que Lula vai, será? O que eu percebo, né, geralmente, inclusive levando em consideração a eleição de Salvador em 2020, as últimas eleições de Salvador, a eleição para o debate para governador aqui que teve na Band também, é que parece que os candidatos que estão em primeiro lugar, eles tem uma insegurança maior em relação aí a debate. Talvez para evitar o risco de ataques ou de perder alguma coisa do que vem sendo construído até o momento, né? Por exemplo, a Semineto não foi ao debate da Band, né? E foi fartamente atacado, mesmo ausente. Então foi assim, uma das sínteses do debate foram os ataques direcionados a Semineto, pela ausência dele. E se eu não me engano, em um dos debates da reeleição dele em Salvador, ele também não foi. Que eu me lembro que era Alice Portugal, tinha o Tadeu da Luz, que disse que ele era o prefeito Pokémon, que não veio, né? Naquela época do Pokémon Go, de procurar Pokémon. Verdade, nem lembrava disso. Boa recordação. Então, me parece que os candidatos que estão mais à frente têm esse cuidado. Quando não, de não ir, né? Mas de se manter numa postura mais neutra e de evitar confrontos.
Não, e esse ponto que você tocou é extremamente interessante, porque, por exemplo, o ex-presidente Lula, que está liderando as pesquisas, ele foi para o debate, ele tinha uma imagem muito favorável da última entrevista que ele teve no Jornal Nacional e ele não conseguiu ter o mesmo desempenho no debate. Então, aí as pessoas ficam com aquela imagem, eu acho, de a última imagem, né? Já acaba esquecendo e pode prejudicar. Acho que essa estratégia de quem está liderando, de não ir, não querer, o confronto, eu acho que é interessante, né? Não para o eleitor, mas para o candidato. Não é? Mais uma vez que Bolsonaro disse que ia, acho que seria muito pior se Lula não tivesse ido. Eu acho, né? Minha opinião. Que ele iria dominar, né? Eu acho que Bolsonaro e os outros candidatos também, né, iriam aproveitar e criticar a ausência de Lula como um candidato que é evasivo, que foge ao debate. Né, que é sempre uma estratégia discursiva em campanha, né, quando o candidato foge, entre aspas, foge. Um dos pontos muito debatidos também lá no debate foi o orçamento secreto, né? Durante o debate, diz que uma das principais buscas no Google foi o orçamento secreto. Qual a sua opinião a respeito dessa emenda de relator? Porque nós temos 4 tipos de emenda. A emenda individual, a emenda de comissões e a emenda de bancada e a emenda de relator. Qual a sua opinião? Porque a emenda normal, as pessoas conseguem ver para onde está destinando o recurso. A emenda de relator, não, né? É justamente, né, uma coisa... E na verdade, acredito eu, uma estratégia do governo para manter a base, né, de sustentação. Bolsonaro teve os primeiros anos de governo muito complicados e acho que foi essa uma das grandes estratégias, ao passo que ele colocou ministros ligados ao Centrão no governo para manter a base de apoio de sustentação, que inclusive ajuda a dar musculatura à campanha dele. Penso que falta aos candidatos, né, os adversários de Bolsonaro, explorarem melhor isso, né, contra Bolsonaro, eu acho que é um telhado de vidro. Embora eu veja alguns candidatos pelo menos numa situação muito complicada, porque ao passo que se criticou o orçamento secreto no debate, um dia ou 2 dias depois saiu uma matéria mostrando que Soraya Tronic também recebeu né, orientou não lembro a quantidade, acho que 100 milhões, mas um valor muito expressivo do orçamento, e o vice de Tebet, né, o candidato a vice de Tebet também. Então, assim, né... Fica até difícil criticar, né? Fica difícil criticar, mas talvez Ciro Gomes possa ser uma estratégia interessante para ele aproveitar esse momento aí, né? Você achou o que de Ciro Gomes no debate? Eu achei Ciro Gomes até mais tranquilo no debate. Do jeito que ele é mais incisivo, né, em alguns pontos. Qual a sua opinião a respeito dele? Ele foi tranquilo, mas eu acho que ele errou um pouco ao criticar muito o Lula, até porque ele fez parte, né? Ele foi aliado de Lula. Na gestão. Exatamente. Então, eu acho que isso acaba, de alguma forma, isolando o Ciro, né? Inclusive, ele fez um ato de campanha em Brasília, acho que foi anteontem, e foi um ato completamente esvaziado. E, por exemplo, ele anunciou a vice dele, que foi a Ana Paula Matos, que é excelente, né? Vice-prefeita de Salvador, mas ele buscou em durante toda essa fase de pré-campanha, aí uma candidata a vice que fosse de um outro partido, que pudesse ajudar a fortalecer a candidatura e ampliar, né, aí o raio de alcance dele, e não conseguiu. Muito por conta, talvez, dessa postura dele isolacionista. Eu achei ele até um pouco rude, né, com o ex-presidente Lula. Teve alguns momentos. Você não achou, não? Qual a sua opinião? Não sei se é impressão minha, mas quando ele falou, vamos conversar depois, ele falou ser o encantador de serpentes. Não foi? Não só isso, teve um momento que ele falou fora do microfone, né, que Lula estava preso, por isso que ele não, né, por causa de Paris. Exatamente. Não, é engraçado que quando o Ciro Gomes esteve aqui, acho que há uns 2 anos, eu questionei isso para ele. Por que ele não ficou no Brasil e foi a Paris? Ele se estressou absurdamente. Aí quando eu vi no debate aquilo, eu lembrei. Eu acho que ele carrega um peso muito grande ainda por conta disso, né? Porque ele é da esquerda também, né? De certa forma.
E eu acho que enquanto ele mantiver essa postura de confronto com Bolsonaro, com Lula, eu acho que difícil ele, né, se consolidar e difícil ele se alavancar como candidato. Porque o que a gente vê, infelizmente, é justamente um dos polos, né? É verdade. É sempre um dos polos que se torna competitivo nas eleições. São sempre eleições, entre aspas, polarizadas, e a terceira via sempre continua ali no terceiro lugar distante. Por exemplo, em 2018, Haddad poderia ter sido um vice de Ciro, mas por que não Ciro hoje não seria um vice de Lula, por exemplo? É verdade, ou uma outra construção, que é algo que Ciro não admite também, né? Ciro também não admite não ser um candidato. Porque Ciro tem força, tá na terceira posição, mas os votos já somam, né? Ele tem muitos eleitores, tem muita gente que gosta dele, ele tem um preparo, né? Tem um discurso muito bom, muito articulado. Plano de governo. Tem plano de governo, tem propostas. Então, né, falta mais racionalidade, talvez. É verdade. Guilherme, muito obrigada por participar aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero te agradecer. Você está aqui novamente com a gente. Você que é um jornalista respeitado aqui no nosso estado baiano e está aqui conosco, nos prestigiando e também nos passando informação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Fiquei muito feliz e gostei muito de vir novamente aqui no Questão de Ordem. E virá mais vezes. Obrigada. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.